Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast do Justiça Certa. Hoje vamos falar sobre os direitos dos servidores públicos e endividados, com uma presença muito especial com o presidente de uma categoria extremamente relevante aqui no DF. Então, roda a vinheta que hoje tem muito conteúdo interessante para compartilhar com vocês. Bom, hoje vamos dar boas-vindas ao presidente Ibrahim Youssef, do Sindireta. Tem um currículo aqui muito grande, tive que anotar, né? Então vou começar aqui falando e vamos dar as boas-vindas a ele, ao Dr. Queiroz, está aqui presente também, ao Márcio Paiva, que é diretor parlamentar do Sindireta, para a gente trazer aqui uma discussão muito interessante, que é falar sobre os direitos do servidor público endividado e na visão de um presidente de uma categoria. Então, estamos falando do Sindireta, um sindicato muito grande aqui no Distrito Federal. O presidente bem fala que é o sindicatão, né, que abrange todas as categorias do DF. E estou lisonjeado também aqui com a presença do presidente Ibrahim, também do Dr. Márcio Paiva, porque significa que o trabalho que o escritório vem fazendo já está dando resultado e reverberando para quem realmente precisa estar olhando para a situação, além do judiciário, é óbvio, que é o presidente de uma categoria. Então, o presidente Ibrahim, ele é bacharel em Direito, ele é analista de políticas públicas, gestão governamental, participou do IPREV, ele ajudou na construção do Estatuto do Servidor Público do Distrito Federal e é presidente do maior sindicato do Distrito Federal, que é o Sindireta. Então, vou dar aqui as boas-vindas ao presidente Ibrahim e depois eu vou fazer um giro aqui, do Márcio Paiva, o Dr. Queiroz também, para a gente começar esse bate-bola. Então, por favor, presidente, a palavra está com o senhor. Primeiramente, quero cumprimentar a todos, que sejam bem-vindos, né? Agradecer aqui ao convite, de ter essa oportunidade de estar conversando com você, tanto cidadão como também servidor público, e quero agradecer aqui em nome de toda a direção do sindicato, ao Dr. Ian e Dr. Queiroz, né? E também está participando aqui também um dos dirigentes sindicais que compõem hoje a diretoria do Sindireta, Márcio Paiva. O Dr. Queiroz, palavra com o senhor. É um prazer estar aqui novamente. Vamos aqui com a brilhante presença do Dr. Márcio, do presidente Ibrahim, do Sindireta, que vai muito esclarecer, que vai muito abrilhantar esse podcast. O Márcio Paiva. Mais uma vez, uma grande oportunidade, né, presidente, da gente estar aqui, podendo falar dos nossos representantes, nossos servidores, uma oportunidade que o doutor Queiroz, advogado associado, o doutor Ian, oferece aqui ao Sindireta, um dos maiores sindicatos do Distrito Federal. Estamos aqui para deixar as coisas bem próximo dos servidores que quiserem se defender do endividamento. Perfeito. Então, agora, a gente vai falar um pouco sobre a visão geral do Sindireta, onde eu vou pedir aqui para o presidente Ibrahim ele compartilhar um pouco sobre as principais conquistas do sindicato, a discussão sobre o papel do Sindireta na proteção e apoio dos servidores e os desafios enfrentados. Então, presidente Ibrahim, já temos um relacionamento, né? Estamos aí, vamos dar uma notícia em breve, o Dr. Queiroz vai comentar. Logo mais boa, né, Dr. Queiroz? Uma notícia boa. Certeza. Né? Se o Ibrahim deixar... aí depende do presidente, né? O presidente. Já está liberado. Então a gente vai falar em breve, uma novidade muito importante para que essa causa, onde a Queiroz Advogados sustenta, presidente Ibrahim, de levantar à luz ao judiciário elementos muito sensíveis que o servidor público ele sofre hoje, para que haja uma mudança. Então, presidente, por favor, comente para o nosso ouvinte sobre essa visão geral do Sindireta, as principais conquistas que o senhor já alcançou, sua visão também sobre o superendividamento, como essa situação afeta na categoria. Uma categoria muito grande, né, Ibrahim? Você vai me corrigir, mas são 17 mil filiados.
fora a base. Então, estamos falando de muita gente. Lembrando que Brasília é lembrada pela cidade do serviço público, então estamos falando aqui de uma pessoa que representa muita gente. E também, se eu tiver um caso emblemático, que o senhor pode ter à mente, que chamou a atenção e pensou, poxa, a questão do superendividamento realmente é muito grave e merece enfrentamento. Então, por favor, presidente Ibrahim, vamos contar um pouco. Primeiro dizer que o Sindireta é uma entidade que nasceu junto com Brasília. Ele veio exatamente com o Geraldo Campos. Nós temos nosso quadro, inclusive o nosso grande arquiteto, que foi o Oscar Niemeyer. Então, nós temos a responsabilidade muito grande de estar fazendo a defesa desses trabalhadores que buscam o seu dia a dia, a garantia do seu sustento, do seu padrão de vida. Então, o Sindireto ele tem realmente no seu arcabouço exatamente essa obrigação de fazer. Então, nós estamos hoje reunidos no centro de Brasília. O sindicato hoje presta um serviço, inclusive, para todos os seus advogados, para os seus servidores, na questão assessoria jurídica, nas pequenas causas, a questão de perseguição, a questão de assédio moral no âmbito do serviço público. Então, é uma entidade que tem uma responsabilidade grande. E uma coisa que nos preocupa muito é exatamente sobre esse tema aqui hoje, que é o superendividamento. E o sindicato buscou, dentro dessa situação, pessoas especialistas que sabem realmente, têm a propriedade de como buscar, porque isso também é uma coisa difícil. Difícil que eu quero dizer assim, porque precisa ter toda uma engenharia para que realmente você resgate ao servidor público, dê dignidade a ele, tudo isso aí. Então, o Sindireta, ele tem, primeiro, esses objetivos estatutários, de fazer a defesa dos servidores públicos. Como você falou, hoje nós estamos com 210 mil servidores, que é o quadro de pessoal hoje do governo do Distrito Federal. O Sindireta, ele abarca todos esses servidores, porque ele é um sindicato realmente de servidor público, não de categorias. Que isso foi se individualizando, e cada sindicato começou a criar o seu sindicato daquela cadeira. O Sindireta, ele abraça todos os servidores. Então a gente pega ali, desde o mais humilde até a auditoria tributária, que nós temos no nosso quadro. Então é um sindicato pioneiro, um sindicato que foi construído junto com Brasília, e a gente tem uma honra muito grande de estar fazendo essa representação. E um do princípio básico é exatamente isso que você colocou, é defender os direitos dos servidores. E a gente preocupa quando o servidor trabalha, faz ali a sua labuta diária, seus 30 dias, quando chega no final do mês, ele não tem dinheiro nem para sustentar a sua família. Isso é péssimo. Então, a gente vem buscando realmente uma solução para isso aí, que é difícil. Acredito que o doutor Queiroz ele venha também com alguns propósitos para salvaguardar esses servidores, de pelo menos o mínimo. É isso que a gente está querendo aqui. E aí você me fala que a gente precisa contar uma história. Isso comoveu muito a direção do sindicato, quando uma servidora, Márcio Paiva Queiroz, ele chega e fala assim que ela estava indo, exatamente na hora da alimentação, visitar um servidor. Para que aquilo ali? Depois ela confessou para a gente, porque ela não tinha dinheiro para pagar nem o seu alimento. Ela abriu o seu contra-cheque, não sobrava nada para eles. Então ela via na hora do almoço, que o servidor ia chamar para almoçar ou para lanchar, e a família dela ficou assim constrangida em falar isso com a família. Porque toda vez que o servidor, ele é dentro da sociedade, fala que é servidor público, todo mundo pensou, isso aí tá bem de vida, né? Você tá vendo? Então, e na realidade, totalmente. Então isso comoveu muita gente, da direção do sindicato. Logo a gente buscou realmente alguma forma de estar ajudando o servidor. Ainda bem que a gente veio buscar essa parceria com o escritório Queiroz, que também tem uma expertise sobre essa situação, até porque Queiroz também já militou na questão bancária, e a gente vai ter essa oportunidade aqui de estar falando com ele para que a gente veja o que ele pode nos ajudar. A realidade é essa mesmo. Nós estamos buscando um socorro para esses servidores. A entidade sindical tem essa obrigação de estar
buscando, né, as soluções e resguardando o direito do servidor. Eu acho que isso aí é muito desumano, né? Isso é uma coisa de humanidade mesmo, em plena capital do país, um servidor que trabalha, né, chegar no final do mês não tem nada para ele, nem para o seu sustento, nem a sua base. Isso tudo por conta exatamente da maneira que estão fazendo esse comprometimento da renda do servidor e não olhando realmente a necessidade que ele precisa de pelo menos manter alguma coisa para ele, né, e não o que está acontecendo. Né, de ele ficar a ponto de não receber nada. Isso é péssimo pra gente. Então, pasmo, temos aqui de um presidente de uma categoria que tem 17 mil filiados, fora a base do presidente que fala 200 mil. Ouvi isso. Então, a situação ela é muito grave, o que chega ao judiciário é muito pouco, né, doutor Queiroz? Então, ouvir isso do presidente Ibrahim mostra o quão grave, o quão sério é isso. Também quero ver também o doutor Márcio Paiva compartilhar um pouco a experiência dele nessa questão do superendividamento ao lado do presidente Ibrahim, sobre o que vê, o que choca mais essa questão do superendividamento e o que se entende dentro do sindicato que pode ser feito em relação a esse problema tão grave, como o presidente falou muito bem e sustentamos isso, que é uma questão que é de saúde pública, ou seja, a pessoa está com vergonha de pedir dinheiro, né, para poder se alimentar. Então a situação é muito grave. Né, doutor Masparo? Sem dúvida nenhuma. Mas o Ibrahim, ele diminui o tamanho dele nesse debate, quando ele não se coloca o tamanho das coisas que ele faz para poder proteger servidores. Porque para o Ibrahim não é fácil, não é uma coisa assim que você tem um polo de defesa. O Ibrahim tem a obrigação de estar defendendo o servidor, o Estado e o cidadão. Porque o sindicato do servidor público não é só o servidor público. Ele tem que se preocupar com a receita do Estado, ele tem que se preocupar com os serviços que o Estado entrega para a sociedade, e ele faz tudo isso com muita maestria. O Ibrahim ele tem que ser homenageado, porque ao longo do tempo que ele vem sendo presidente do Sindireto, ele tem feito isso de uma forma muito respeitosa e com uma relação muito boa com os agentes políticos. Imagina vocês que o Ibrahim, no trabalho dele, conseguiu tirar os servidores, que até 94, 98, né, Ibrahim? Os servidores recebiam complementação de salário mínimo. E hoje a situação melhorou bastante, né, do ponto de vista econômico do salário mínimo. No entanto, piorou muito do ponto de vista da capacidade de compra, né? Porque ficou paralisado até 2013, né, quando a gente conseguiu fazer uma grande configuração das carreiras, e de lá para cá nunca mais teve reajuste. E a inflação não parou de crescer, o preço do produto não parou de aumentar. E isso fez com que a qualidade de vida do servidor fosse caindo. E as negociações, a gente tem avançado em algumas carreiras, avançou em muitas carreiras, mas falta outras para a gente poder estar avançando. E isso, doutor Queiroz, eu entendo que foi o que causou o endividamento, a reforma previdenciária do presidente que passou por aí, taxando bruscamente o servidor aposentado, que não tinha dívida nenhuma, Ibrahim. Passou a ter no mínimo de R$700 de dívida, né, porque foi quando o que ele passou a ser taxado, porque mudou a base de cálculo dos aposentados. O Ibrahim entrou na justiça, estamos brincando ainda, né, Ibrahim? Para que a gente consiga reverter a situação. E essa preocupação e esse trabalho que o Ibrahim faz, a gente tem um ponto, uma demonstração disso no Brasil, Ibrahim, que eu queria trazer aqui a lembrança, quando os servidores do Rio de Janeiro, não estou dizendo que eles não têm uma representação política sindical à altura do que nós temos aqui, você na frente do nosso sindicato. Mas lá eles chegaram a uma situação que a prefeitura teve que distribuir cesta de alimento para o servidor público, para que ele não passasse o mês sem comer. Então, como foi isso, Márcio? Isso foi agora perto da pandemia, né? Ali próximo, ali que teve uma crise econômica na prefeitura, né? E que veio e isso aconteceu. Então, isso é muito. Eu não tenho preciso aqui o ano que isso aconteceu, mas isso é uma preocupação que nós temos aqui em Brasília, de trabalharmos tanto o orçamento do Estado, quanto o salário do servidor, quanto as políticas que têm que ser entregues para a sociedade. E esse papel o Ibrahim tem feito com maestria.
Tanto é que ele foi convidado a compor a diretoria da Confederação dos Servidores do Brasil, o qual ele é muito demandado. O Brasil todo hoje ouve falar do nosso presidente Ibrahim, porque ele tem essa demanda, tem essa perspicácia de estar sentindo, de ter a empatia, né, do sofrimento do servidor público. Então, só aproveitando para puxar aqui, eu acho que ele paga o almoço hoje, né? Então, é isso. E nós estamos sofrendo com esse endividamento. Acredito que o doutor Queiroz, como um expert nessa área, vocês aqui, Queiroz, advogado associado, possam nos dar, assim, mais saídas com essa parceria que o sindicato está fechando com vocês. A gente já vem conversando aí de 6 meses a 8 meses, né, doutor? Para que já tem alguns casos que vocês estão discutindo com os servidores, né? A gente espera que a gente consiga reverter a situação, no mínimo melhorar um pouco a situação dos nossos servidores, dos nossos filiados. Eu vou dar um bom dia aqui para o Dr. Queiroz, dar as boas-vindas a ele e comentar um pouco, né, Dr. Queiroz, algumas, se possa compartilhar conosco suas principais impressões, né, pelo que o presidente Ibrahim falou, o Dr. Márcio Paiva, como enfrentar essa situação do servidor público sofre na mão dos bancos. Lembrando que o Dr. Queiroz ele passou por várias instituições financeiras, ele vai relembrar aqui o nosso ouvinte agora para dizer como funcionam os bancos dentro, né, bastidores, como eles estão operando no mercado de uma maneira que está empobrecendo a população. Lembrando, são casos que as pessoas tiram as próprias vidas, a vergonha de não conseguir se alimentar, e isso merece enfrentamento. Então vamos ouvir aqui agora o Dr. Queiroz, que já foi no mercado financeiro e desde então, desde 95, vem atuando na área do direito bancário e tendo vários casos de sucesso. E agora vamos ter mais esse grande passo aqui no escritório. E daqui a pouco vamos oficializar, né? Vamos ver como é que vai ser o Dr. Queiroz falar aqui, o presidente Ibrahim, para discutir essa matéria tão sensível que é o superdividendo do servidor público. Então, Dr. Queiroz, por favor, a palavra está com o senhor. Perfeito. Eu fico muito feliz do trabalho Sindireta, que eu não conhecia toda essa extensão do trabalho. Isso, magnífico. Parabéns, Varelli. Parabéns a toda a sua diretoria. Agora nós estamos aí quase um ano negociando, né? O Ibrahim, você é servidor, você não sabe o tanto que ele luta para reduzir os honorários, para que faça com que o servidor pague cada vez menos, né? Nós estamos chegando agora num ponto comum, um ponto que evidentemente é para nós uma grande satisfação, uma grande força. O sindicato está conosco, que precisa, que politicamente precisa isso. O servidor precisa de ser defendido não só pelos advogados, mas pela sua categoria. Ele tem que se unir, porque é muito grande o sofrimento. É muito grande. E você, Ibrahim, como presidente, já viu isso, relatou aqui. Isso nós recebemos constantemente. Agora, é evidentemente que nós não estamos fazendo só pro bono, né? Nós temos que também desenvolver um trabalho orquestrado, muito bem feito, para o judiciário poder se manifestar de forma adequada. O judiciário precisa ter empatia pela vida dos servidores, dos endividados. Nós não estamos tratando, é muito bom, doutor Márcio, ter isso em mente, nós não estamos pedindo para dar o calote ao servidor. O servidor não está pedindo para dar calote. O servidor quer pagar, mas que também que a sua dignidade seja respeitada. Eles têm condições de sobrevivência. O banco é corresponsável quando ele faz o crédito. Porque ele faz o crédito de forma sem saber da capacidade de pagamento, ele é responsável. Mas não é só isso. Porque ele não está pedindo também para que ele abandone a dívida. Para que o banco fale, não, você não vai pagar mais. Não, nós estamos falando o seguinte. Obedeça a margem consignável e estenda o prazo. Isso é de início. Não se discutir. Obedeça a margem porque o banco fez uma estratégia, Ibrahim, de pegar os 35% da folha e mais os 65% da conta salário. Então, ele sentiu disponível os 65%, criando até o chamado consignável em conta. Consignável em conta corrente, que debita entre o salário já debitou o CDC, que é aquele consignado em conta. E aí as pessoas vão ficando o quê? Sem, cada vez mais dinheiro para sua própria subsistência, seu e de sua família.
Então, é uma coisa muito séria. Fico muito feliz, Ibrahim, de você e sua diretoria estar fazendo essa parceria, esse convênio com o escritório, que nós estamos agora nos últimos lances do contrato, os advogados, os sindicatos já estão terminando uma revisão e já vão fazer esse convênio e depois nós vamos comunicar a todos os servidores, todos os filiados, né? Porque aquele que não é filiado, para ter acesso ao escritório, vai ter que se filiar. Né? Vai ter que se filiar porque é uma das condições vantajosa que vocês conseguiram. E nós estamos satisfeitos por poder contribuir. O escritório está dando uma contribuição também para esse problema social. É um problema sério, muito sério. E não se vê aqui a questão financeira, mas sim como nós podemos ajudar o nosso próximo, o servidor, aquele ativo maior do Estado, que é o servidor público, que está sendo abandonado pelo Estado. Está sendo explorado pelo Estado. Por que explorado pelo Estado? Todo mundo fala assim, Queiroz, por que você fala que está sendo explorado? Claro que está sendo explorado. Porque quem é? Os bancos, os principais que estão explorando o servidor? BRB, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. Os 3 bancos do Os Estado. 3 bancos do Estado. Certo? Como pode o próprio Estado explorar seu ativo maior, que é o seu servidor público? Então, não tem cabimento isso. E nós vamos entrar em detalhes. Por que isso? Porque cada vez mais nós temos que explicar para que entendam por que está sendo explorado. Não só pela concessão exacerbada do crédito, sem levar em consideração a forma de pagamento, se tem esse servidor, a capacidade desse pagamento, e tem que ele sobrevida, com que ele vai sobreviver. Se não tem essa responsabilidade, está levando ele ao quê? A pobreza, a desfunção social, a doença, a deformidade familiar, o desalento, a baixa estima, tudo de ruim, inclusive causando doenças. Né? Então, basicamente é isso que nós vamos discutir aqui hoje. Certo? Verdadeiramente descortinar, né, o porquê que os bancos estão se valendo desses mecanismos, né? Desses mecanismos que juridicamente são postos, não é ilegal, juridicamente são postos para ele, mas ele ilegalmente utiliza isso de forma abusiva. Pegando esse gancho dessa primeira apresentação do Dr. Queiroz, eu queria perguntar para o senhor, presidente Ibrahim, a questão do superendividamento é crônico, né? Não é de hoje que é ventilado esse assunto dentro do sindicato. Então, eu gostaria que o presidente pudesse compartilhar conosco a experiência que já teve com os bancos. Se houve alguma conversa com algum dirigente do banco, o banco veio tentar apresentar alguma eventual solução, se teve, se não teve. Quando que o presidente chegou à conclusão que tratar diretamente com os bancos não dá certo, que o superendividamento ele não acaba, e quando que o presidente entendeu que vamos dizer assim, tomou uma decisão que deveria tomar uma medida cabível sobre esse caso? Primeiro dizer que as propostas encaminhadas pelas instituições financeiras é muito tímido, realmente não resolve. Porque eles dilatam o prazo, né, mas não traz realmente uma situação de resolver o problema. Então você só dilata, inclusive colocando juros e sobre juros. Isso aí, então, na matemática financeira, fica a pior situação. Né? Porque você só faz dilatar, compromete 10 anos, exemplo, o cara fazia um empréstimo de 60 meses, 5 anos, ele passa 10, mas praticando exatamente o juro abusivo. Né? Então não trata a situação, inclusive compromete mais. Porque se você está ali de 5 anos, você dobra o tempo, isso quer dizer o quê? Que você vai passar ainda mais tempo realmente com aquela situação. Diferente que acontece no meio empresário. Diferente que acontece quando o governo manda um projeto à Câmara Legislativa que diz que realmente ele não cobra um juro zero e parcela em tantos meses para salvaguardar os microempresários, que é justo. Né? Até porque ali tá gerando emprego. Né? Fomentando a economia. Exatamente. Mas qual é o negócio? Não, você parcela com juro nominal, sem juro nenhum, e você dilata e ele resolve a situação junto com o fisco, junto com a Receita. Né? E para o servidor não tem isso. Então precisa discutir uma situação para resolver, porque o doutor Queiroz falou muito bem aqui, porque ele abocanha exatamente aqueles outros que a sobrevivência dele, que é o 65%. Quer dizer, ele entrou numa situação que ele está falido.
né? Então precisa de uma resposta, porque senão, por dilatar e continuar com o juro, você está penalizando mais, você não está resolvendo o problema, né? Pode até ser que ele até chegue um pessoal, mas não tem, você não volta à dignidade, você não reconstrui realmente a vida financeira dessa pessoa. E o sindicato está tão preocupado com isso que também depois nós vamos trazer realmente a educação financeira, né? Para que o servidor realmente ele comece a se educar e não entre nesse conto da sereia, né? Porque hoje o servidor público, o fato dele ter um contra-cheque, a garantia de pagamento, o comércio todo fica em cima dele. Às vezes nem precisa nem de avalista, né? Por conta dele ter a garantia. Mas aí o fato disso que o servidor realmente precisa ter mais cautela. E é isso o nosso objetivo. Primeiro, salvaguardar, dar dignidade a ele, voltar ao seu salário e depois realmente trabalharmos na educação financeira, né, que isso é tal. Então, o Sindireto está atento para isso aí. Né? E hoje as instituições financeiras, muito tímido, né? Eu falo aqui para vocês que são milhares de servidores que estão nessa situação e todos eles que pedem a revisão desses empréstimos, eles voltam para dentro do Sindireto. Né? Por quê? Porque não tem nenhum atrativo. Né? E eu acho que o exemplo disso aí é exatamente o que o governo faz quando ele manda um refaz para dentro da Câmara Legislativa, aqueles empresários também para ressalvar, que ele dilata e cobra um juro mais humanizado. E eu gosto da fala do doutor Queiroz, quando ele fala assim, o servidor ele quer pagar, ele quer realmente, não quer anistia, não quer realmente deixar de fazer a obrigação que ele fez lá, mas dê mais dignidade e seja mais humanizado essas taxas. Porque do jeito que está aí, meu amigo, ele entrar no buraco cada vez mais. Essa é a nossa visão lá do sindicato. Perfeito. O presidente teria uma ideia, assim, dentro desses 16 mil filiados, uma estimativa de quantas pessoas estariam, vamos dizer assim, numa situação catastrófica mesmo? Percentual, olha, mais ou menos. Eu digo para você que não é menos de 70%. E a imprensa vem divulgando isso. Né? Eu acredito que isso é porque a gente não tem muito, assim, a participação nesses números da Folha, né? Mas o que eles divulgam para a gente é exatamente os 70%. Agora, Ibrahim, pode até mais. Agora, Ibrahim, olha, 70% de uma categoria do servidor público. Está falando de mais de 8 mil. É uma catástrofe, porque isso é o que está acontecendo na vida privada. Quando o presidente agora, Lula, vai e concede que o trabalhador também tenha acesso à linha de crédito do consignado, do FG, garantido com o FGTS, é porque também, e essa situação está na sociedade civil também, o trabalhador. Agora, algumas pessoas estão falando assim, doutor Queiroz, por favor, o que está acontecendo? Agora vai ter endividamento. Se o servidor endividou, vai ter endividamento maior também na sociedade civil, né? Eu vou dizer o seguinte, nós temos duas situações para observar aí. Uma, o presidente fez certo, no sentido de quê? De trocar uma dívida que os juros do cheque especial extremamente abusivos, 8% ao mês, né? O cheque especial. Aí a pessoa está no cartão de crédito, aquele parcelamento de cartão de crédito, 16% ao mês. Né? Então, se ele consegue sair disso, liquidar disso, com juros de 1,7, 1,8, já houve a vantagem. Ninguém pode dizer economicamente que não houve vantagem. Concorda comigo? Sim. Só que o que a gente discute? Tudo bem, houve vantagem. Porém, qual foi a vantagem do banco? O banco vai utilizar o saldo do FGTS para emprestar para o trabalhador, para o próprio trabalhador. Mas quanto que o banco remunera esse saldo? 5% ao ano? 5% ao ano. E o trabalhador vai pagar uma taxa de 1,8% ao mês. Ou seja, 4 meses, 3 meses já pagou a taxa, devolveu de volta para o banco que está remunerando. O restante é lucro livre. Então, mais de 1.000 e tantos %. Isso que não pode ser. Nós temos que também buscar isso. E isso nós estamos buscando para o servidor. Porque quando o banco pega dinheiro, ele pega dinheiro de uma fonte onde é custo zero. Zero custo. Quando ele pega lá do INSS, da arrecadação do INSS, ele paga zero. E empresta 1,80, 1,70.
Ainda tem um seguro disso, né? Não, que é o e Forever. pior ainda, e ainda empurra a goela abaixo, que nós chamamos goela abaixo, o seguro prestamista. Para quem tem um contra-cheque, está segurado. Impõe, ou seja, um seguro para quem já está garantido com Uma o venda prejuízo, casada. uma venda casada, e que o judiciário está prontamente rechaçando isso, devolvendo em dobro, porque isso é mais um endividamento que ele faz. Quando ele faz não só isso, viu, Ibrahim? Além de cobrar o seguro prestamista, que é ilegal, né? Ele faz o seguinte, cobra na cabeça. Normalmente, o ouvinte, o telespectador, você faz um seguro no banco, você paga lá uma parcelinha mensal. E esse seguro é renovável a cada ano. Se você quiser, você renova a cada ano. Você paga lá R$100 e poucos, 50, 80, R$120. Agora não, ele cobra na operação R$30 mil, R$25 mil, R$18 mil na cabeça, à vista, paga o seguro. Aquela operação que era 90 meses, 76 meses, ele pagou à vista, antecipado. E aí o que acontece? Você pagou antecipado, está lá no empréstimo. Então você está pagando juros sobre um prestamista que é ilegal. Mais uma abusividade. Isso aumenta o endividamento do servidor. Ou seja, aquele já está endividado, ele aumentou o endividamento. Aí o BRB fazer operação de bola, né? Como é que é? Parcela balão. Balão, parcela balão. Ou seja, prevendo quando vai ser o desespero do servidor. Ele diminui a temperatura dele aqui para implodir ele aqui a 6 meses, a 8 meses. Sem levar a sério isso. O que acontece? Os bancos levam lucros bilionários sobre o servidor público, sobre o trabalhador. Nós não queremos que ele tenha prejuízo. Eu sou contra, viu? Fiquei sabendo que eu sou contra de as instituições financeiras ter prejuízo, não ter lucro. Tem que ter lucro. Sim. Até pela atividade que ela desenvolve, ela continua desenvolvendo. Mas lucros o quê? Justos. Lucros razoáveis. Não esses lucros abusivos que estão tendo. Em cima do suor do trabalhador. Pior coisa, acima do suor do trabalhador. Já basta o empresário ser refém. Refém. Também agora estão refém, enclausurados, os trabalhadores, o servidor público. Pegando esse gancho aqui, doutor, importante, que o senhor falou, fazer uma diferenciação também, até para o presidente e o doutor Márcio Pablo, nosso ouvinte, que é o seguinte: qual seria a diferença, doutor, quando a gente escuta, por exemplo, que discutir os juros nessa situação, a gente já ouviu, tá? Que isso seria uma intervenção econômica. Já ouvimos isso. De magistrado. De magistrado. Então, eu quero que o doutor Queiroz ele fale agora um pouco, promover uma pequena paralela aqui muito relevante. O que seria, doutor, com base em toda a sua experiência também, a diferenciação de uma intervenção econômica, como é dito, e sustentamos que isso é bem equivocado, essa colocação, com a revisão adequada dos juros, considerando todas essas balizas do contrato e da segurança de pagamento que o servidor público tem por meio do seu contra-cheque, e a conta salário, que é aditivo, né, conectado, que tem o seu salário, que, como discutimos aqui, o servidor público é um cliente, presidente Youssef, de alta rentabilidade para o banco. Então, doutor Queiroz, se puder explicar isso aqui para a gente, por favor. Primeiramente, eu já venho dizendo que é um grande equívoco o magistrado pensar que a decisão judicial para aquele preservação do direito do consumidor seria uma intervenção, certo? Econômica nos bancos. Isso é um tremendo desconhecimento jurídico, um desconhecimento econômico. Não conhece a dinâmica, certo, econômica do país. Então, nós falamos o seguinte: se é uma intervenção, se isso significa em analisar o contrato, verificar que houve abuso e você resguardar o direito do consumidor, isso é uma intervenção. Então, como é que eles tiveram? Foi intervenção também quando o judiciário interviu na cobrança do combustível, que o distribuidor, o posto de gasolina, cobrar acima de 20% do que ele tem no custo da captação que ele comprou o produto, é abusivo e ele pode ser até fechado. O judiciário, então, teve intervenção do judiciário na economia. Quando o judiciário entra, quando o judiciário é chamado a entrar, quando os aumentos dos planos de saúde, certo? Para adequar o plano de saúde à linha, também é intervenção econômica. Também intervenção econômica quando as concessionárias de transporte, né, coletivo, né,
elas aumentam as tarifas altíssimas e é o Estado, o Judiciário é chamado também, é intervenção também, quando ele quer que aplica corretamente, porque o banco é uma concessão pública. Não se abre uma agência bancária qualquer hora como se abre um comércio. Você tem que ter todos os requisitos do Estado autorizar. É uma concessão pública. E ele tem que ter o olhar, o magistrado, e ter empatia por consumidor. O magistrado fala isso, pelo menos é um desconhecimento da área econômica e jurídica, neste caso, e também é uma falta de empatia ao consumidor, ao servidor público. Não tem coração, está usando métodos jurídicos de inferir que a sua decisão vai influir no mercado financeiro brasileiro. Nós estamos discutindo um contrato. Não estamos falando para ele intervir no Banco Central, intervir no Sistema Financeiro Nacional. Não, é no contrato. Então, essas ilações é para justificar a falta de empatia com o servidor público, a falta de empatia com o consumidor. Mas nós estamos mudando isso, Brian. E agora, viu, doutor Ian? E agora, com o Sindireta, aí não dá, né? Porque esses deputados aí, né, fica caladinho, né, que também é devedor, né, mas vai lá e negocia com o banco, que é um deputado, né, que é um senador, né, aí vai ter o seguinte, agora vai ficar forte a coisa. Agora o presidente do tribunal também vai começar a olhar com mais carinho essa situação. O BRB, o Paulinho lá, um grande presidente, Paulinho do BRB, né? Tem muita admiração por ele, mas a equipe dele lá, diretores, tem que começar a olhar com carinho, ver essas coisas. Nós não queremos que o BRB tenha prejuízo, muito pelo contrário, o BRB tem lucro, mas não explorando os seus ativos, inclusive servidores que são conselheiros do próprio banco. São conselheiros do próprio banco. Então, isso não é admissível. É uma prática que não precisa de lei. O governador Ibanez, então não precisa de lei para mudar a prática abusiva que o banco está fazendo. É só mudar o comportamento. Essa política que os bancos públicos estão fazendo estão sendo mais perversa do que os bancos privados. Sabia disso? Os bancos privados estão atuando em condições até menores que os bancos públicos. Não estão exigindo na cabeça seguro e pagamento à vista. Isso é uma novidade, inclusive. Os bancos privados não cobram o seguro na cabeça, à vista, na operação. E os bancos estão fazendo isso. Então, essas discussões que trazendo para o judiciário, muitas vezes está longe o juiz, muitas vezes, me desculpa o magistrado, mas tem magistrado que não tem tempo de ir desde quando estuda, não tem tempo para ir lá pagar a conta lá no banco, certo? Ou tem alguém parente, ou tem uma secretária, ou tem isso. Então ele não sabe. Ele não sabe, sempre estudou, sempre ficou ali, né? Não sabe a realidade, né? Ele tem o salário dele, alguns são muito organizados, essas pessoas são organizadas no financeiro, e tem uma instrução financeira, que é instrução financeira própria, que perfeito, eu acho perfeito. Mas você não pode querer que a sua forma de lidar seja a forma do outro. Nós temos que ter compaixão para aqueles que erram, para aqueles que não tiveram cuidado. Mas, ao mesmo tempo, eles não tiveram cuidado para não cair na armadilha dos banqueiros. Na armadilha da venda. É como você falar entrar no supermercado. O supermercado coloca nas gôndolas ali aqueles produtos melhor para você comprar. E você não aguenta. Você compra sem necessidade. Então você tem que estar preparado para essas armadilhas. Mas a armadilha que está dentro da sua casa, dormindo com você, que é o caso do servidor. Ele não acredita que o próprio Estado, que o próprio banco estatal esteja te explorando. Ele não acredita nisso. Mas só quando ele vê, como você viu, que não tem dinheiro para comprar alimento, não tem dinheiro para pagar o seu condomínio, não tem dinheiro para pagar a escola da sua criança. Porque, como você disse, doutor Márcio, a inflação, a não adequação do salário às perdas anteriores, por quê? Ele fez aquela prestaçãozinha pequena, não é verdade? Naquele momento. Aí fica 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sem repor essa perda. Aí ele tem que tomar outro empréstimo, porque
Não é que reduziu o valor de 10 mil, vamos colocar. É que os 10 mil dele tá valendo 5. E aquele valor lá que ele está pagando é a mesma. Então, aquele valor foi sobre os 10 mil. Então, eu fiz uma margem de 3.500 sobre os 10. E agora, meus 10 valem 5. E eu pago os meus 3.500. Então, só sobra 1.500. Então, ele vai ter que vir para recompor. E assim vai sendo. E ele acreditando o quê? Que o sindicato, que a categoria, que o Estado faz repor o salário dele e não repõe. Então, a coisa fica pior ainda. Então, doutor Márcio Pablo, que também ouvi um pouco perspectiva aqui de um diretor, né? Imagino aí que sempre está no dia a dia lado a lado do presidente Ibrahim. Sua perspectiva sobre os endividamentos, a questão dos desafios enfrentados. O que você acha sobre isso? Tudo já foi dito, né? Tem uma observação que tem que ser feita, doutor Queiroz, doutor Ian, presidente Ibrahim. É que o banco torna o seu filiado cativo. No caso, o PRB, que detém a folha dos servidores públicos do Distrito Federal. Imagino que é um desafio muito grande, né? Lógico, ele torna o servidor cativo porque a oportunidade que o servidor tem de usar a margem consignável, ela é suprida de imediato. O banco de imediato oferece a ele esse empréstimo, né? E com a qualidade de vida dele caindo, ele usa. Além de usar o especial, que tem os juros aí exorbitantes. E o banco abre linha de crédito via conta bancária. Se fosse um outro banco... No celular também, né? Além direto disso... do celular. Já clica no celular e já está no crédito da conta. Aí, se fosse um outro banco que usasse a conta bancária dele, até justificaria, porque ele foi em outro banco. Outro banco talvez não conheça a vida financeira do sujeito. Mas o próprio banco que conhece a vida financeira do sujeito forneceu oportunidade dele entrar em mais empréstimo, além da capacidade que ele tem de pegar, e isso eu acredito que seja um abuso maior ainda. Por quê? Porque o banco vai além da responsabilidade humana, ultrapassa o sentido psicológico do sujeito. Né? Eu acredito que a dignidade do sujeito ali se acaba, porque ele se torna cativo, dependente de sobrevivência daquele banco. A gente chega a ver, Ibrahim, alguns contra-cheques com 8 empréstimos do mesmo banco. Além da margem consignável, além do cheque especial, ele ainda tem 8 empréstimos do banco. Sendo o mesmo banco, eu acho que este banco deveria ser responsabilizado, né? E dividir o prejuízo com esse servidor. Porque o servidor não fez o empréstimo para outros fins se não é a própria sobrevivência. Né? E é o que a gente vê constantemente chegando no sindicato, esse tipo de debate. Então, eu acredito, doutor Queiroz, que o Queiroz, advogado associado, deve encontrar uma tese para envolver a coparticipação do banco nessa responsabilidade também. Sim. Né? Porque a gente tem informações que, dependendo do tipo de empréstimo, o sujeito tem que, de qualquer forma, ficar com essa responsabilidade, né? Vocês também não fazem grandes milagres, ajuda muito. Exato. Tenho certeza disso. Nesse ponto, só para você, aproveitando a sua fala, a lei de consumidor, a nova reforma que teve lei de consumidor, colocou o banco corresponsável. Ele é corresponsável na liberação do crédito. Olha aí. A lei já impõe isso. E tem muitos juízes que nem se atentam a isso. Pois é, então... Aí fala o seguinte, pacta sunt servanda, você tomou, ninguém colocou o revólver na sua cabeça. Mas psicologicamente colocou. O que acontece? Hã? Não colocou o revólver na sua cabeça, mas ele deu além do que ele teria condições para receber. E ele é corresponsável por isso. E a lei mudou, e nesse aspecto, o judiciário ainda não tomou a pé isso. O banco é corresponsável, sim, e ele tem que responsabilizar. E outra, só corrigindo, hein? Não é dividir para o juiz, não. O banco não tem prejuízo quando te roubou tanto dinheiro, no bom sentido. Cobrou muito além. Cobrou além do que deveria. Cobrou além do que devia. Ele não está tendo prejuízo. Ele divide o prejuízo. O prejuízo é do servidor. O banco não tem prejuízo nunca. Então, doutor, vamos responder, entrando já nessa toada, a pergunta do podcast. Né? A gente já apresentou aqui várias situações. Já temos casos de sucesso, para lembrar. Nosso último episódio, lembrando que a gente falou sobre casos concretos aqui, dos clientes do escritório. E respondendo a pergunta aqui do podcast, quais são os direitos do servidor público superendividado?
né? Então, primeiramente, a gente tem a condição de dilatar o prazo, né? Que é um direito básico do consumidor, a revisão contratual, quando há uma onerosidade excessiva, que a gente fala aqui que quando a cobrança está pesada, né, foge capacidade de pagamento, quando a gente fala do crédito responsável, é a revisão desse prazo de vencimento para dilatar, né? Vai reduzir o valor da parcela dele, tem que adequar a margem, os rendimentos líquidos do servidor, certo? Em folha de pagamento. Quando a gente fala do desconto em conta, que eu acredito foi o doutor Márcio Pablo que falou, que já vai nos 65%, 70%, porque o consignado é por força de lei. Está na lei, certo? Lei federal, lei distrital, tem vários dispositivos federais e distritais que tratam sobre isso. Agora, uma das nossas batalhas, né, doutor Queiroz, é enfrentar o débito em conta, né, onde aqui o TJ deve ter algumas turmas, elas são muito sensíveis a essa matéria quando observa quando o princípio da dignidade da pessoa humana, e o presidente Ibrahim aqui falou algo muito sensível, muito sério, a pessoa não tinha dinheiro para se alimentar, e é servidor público. Então, essa imagem que o servidor público ele tem estabilidade financeira, que ele tem dinheiro e tudo mais, não é bem assim. Não é porque você tem aquele dinheiro todo mês caindo na sua conta, significa que você tá com paz de espírito, tá tudo certo na sua vida. Muito pelo contrário, como o doutor Márcio Pablo falou muito bem, o fomento do empréstimo por parte dos bancos tem que analisar a prática do crédito responsável. E o consumidor ele é vulnerável por força de lei. Tem um dispositivo expresso, que é o artigo 4º, inciso 1º, fala que nas relações de consumo, caso o servidor público tome empréstimo com o banco, é uma relação de consumo. Existe súmula da STJ que fala sobre isso, que a relação entre o consumidor e a instituição financeira é de consumo. Por isso que entra o Código do Consumidor. E o Código do Consumidor ele vem para buscar amparar os direitos do consumidor. E dentro da relação entre o consumidor, servidor público e o banco, vocês vão concordar comigo que é uma relação desequilibrada. O outro lado é uma instituição bilionária, tem todos os recursos financeiros, advogados, enfim, o contrato é redigido de melhor forma para os bancos. Do outro lado, o tomador de empréstimo. Então, às vezes, não tem informação adequada, né? E isso gera vários prejuízos quando ele está desesperado. E eu vou enfatizar aqui o que o Dr. Queiroz falou. Nas nossas ações, não é dar o calote, é muito pelo contrário. O servidor tem que pagar, mas tem que analisar as balizas do contrato. Porque o que hoje acontece, e o presidente ressaltou aqui, a situação da categoria dele, por exemplo, aqui do DF, Distrito Federal em Brasília, as pessoas estão em pé de calamidade. E às vezes isso nem é muito discutido na mídia, mas a gente que está nos bastidores, vê o conta-cheque, vê a conta bancária, presidente, do cidadão, a gente vê o desespero. Então, um dos trabalhos que o escritório vem exercendo aqui é buscar sensibilizar o judiciário. Então, tentei responder uma parte aqui, quero que o Dr. Queiroz ele também complemente. Também quero que o Dr. Queiroz ele fale sobre algo que eu escutei, muito importante, presidente Ibrahim. Ano passado, nossa equipe foi no seminário do STJ, que foi sobre o crédito consignado. Pasmo. Foi um evento da OAB no STJ, um dos principais tribunais do Brasil, diria que é o segundo, depois do STF, onde veio apenas, presidente Ibrahim, até queria perguntar que o senhor comentasse, já ouviu falar sobre isso, vieram apenas os bancos. Veio o Banco do Brasil. Eles vieram só porque foram convidados os bancos, né? Isso. E não veio nenhuma entidade dos consumidores, não teve nenhum sindicato presente, entendeu, presidente Ibrahim? E lá eu vi algo que me chamou muita atenção, quero que o Dr. Queiroz fale sobre isso agora, sobre a prática da advocacia predatória. Isso é algo que a gente tem que falar sobre isso daqui, porque a situação aqui, ela, no meu entendimento, ela transcende a matéria jurídica. É meramente jurídica, é óbvio, estamos falando de contrato, de direitos, mas ela transcende a matéria jurídica porque, como o senhor mesmo falou, Márcio Paiva, as pessoas não estão se alimentando. Pasmo. Então, envolve a aflição dessa pessoa, angústia, desespero. Tem pessoas que tiram a própria vida, como a gente já escutou em mesa de reunião aqui no escritório. O cara falou que pensou, não tiro na própria cabeça, porque ele ia ter um seguro, o seguro ia pagar o empréstimo, entendeu? A família dele ia ganhar tanto e ia resolver o problema.
Então, assim, então as pessoas têm que se matar agora para resolver o problema. Então, se eu tivesse oportunidade de falar, eu ia, vamos dizer assim, impugnar que esse... não sei qual é o cargo dele no banco, mas é uma autoridade dentro do banco. Falou da prática da advocacia predatória. Então, doutor Queiroz, como podemos sensibilizar as pessoas e provar que não se trata de advocacia predatória, isso que estamos falando? Primeiramente, nós vamos falar o seguinte, Ibrahim. Nós estamos aqui fazendo justiça social. Justiça social. E temos que ter o cuidado, porque há uma presa muito fácil, o servidor que já está endividado. A busca, a apresentação de defesas jurídicas que, por colegas advogados ou escritórios que não têm expertise, que tem, por exemplo, muitos escritórios dos sindicatos, eles declinam, falam assim, olha, essa eu não tenho essa especialidade. Sou contratado do escritório, direito administrativo, direito isso, para fazer, e são decentes com o afiliado e falam, olha, nós não somos especialidade. Mas existem outros que pegam as causas, recebem dinheiro do servidor e entram com causas temerárias. E entra com buscas temerárias, já sabe como se fosse o seguinte, eu vou só postergar eu vou barrigar vou procrastinar isso. E isso não se deve fazer isso. A nossa tese qual é? Primeiro, a consignação. A margem consignável. Derrubar a tese do STJ 1085, que é o tema 1085, que não considera a conta corrente salarial como formador para limitar o consignado. Segundo, nós vamos fazer com que, discutindo a cláusula contratual do prazo, então, dilatar o prazo. Então, nós temos que primeiro buscar resguardar aquela parte de dignidade humana daquele servidor. Primeiro, buscar o enquadramento, para ele receber a diferença, do período consignado, dos 35%, para ele receber seus 65%, 60%. E aí, discutir em segundo plano a devolução dos valores que foram cobrados indevidamente, a redução da taxa de juros, a patamares adequados, a lucros adequados, não exagerados em relação ao próprio consumidor. Isso é tecnicamente provado. Nós temos condições de provar isso. Então você não tem tese temerária. Aquelas teses temerárias que vai piorar a situação do servidor. Então nós entramos agora, aqui, falando com você, nós vamos entrar de braços juntos com o sindicato, vamos ajudar o sindicato, vamos tirar os servidores do sindicato das condições de imediatamente voltar a ele a condição de ter uma fonte para ter alimento em casa. Certo? Vamos buscar no judiciário, vamos atrás para obter imediatamente essas condições. Então, é um comprometimento que nós fazemos aqui com o sindicato de lutar e trazer esse resultado, como já trouxemos para alguns. E nós vamos fazer isso e vamos de braços dados com o sindicato e vamos fazer com que restabeleça a dignidade humana dos seus filiados. Esse é um compromisso do escritório Queiroz Advogados com você, Breno. Bom, diante dessa colocação do Queiroz, Ibrahim, também queria ouvir um pouco do presidente sobre esse benefício que o senhor está promovendo para a sua categoria. Né? O senhor vai ser pioneiro em algo que até hoje nunca vimos. Geralmente a gente vê o sindicato promover, como o senhor mesmo já promove, o benefício da representação administrativa, outros civil ali, pequenas causas, enfim, cada sindicato tem a sua realidade, mas o senhor vai ser o primeiro que vai vestir essa causa. Então, quero ouvir um pouco do senhor, com base na sua história também, o seu sentimento em relação a essa decisão. Também o Dr. Márcio Pava, que é diretor do sindicato. Como que é a perspectiva de vocês diante desse cenário? Para a gente, é bom deixar bem claro que a intenção aqui é exatamente salvaguardar os nossos filiados, resgatar eles e reconstruir sua vida financeira. Então é um contrato que a gente vem debatendo já há quase um ano,
Inclusive, nós fizemos aqui reuniões e tivemos a oportunidade de as outras grandes entidades também, que sindicais de Brasília, e a gente vamos investir pesado nisso aí. Né? Até porque estamos buscando especialistas na matéria. Né? E para a gente causa estranheza. Né? Igual você falou aí, teve um workshop, uma reunião, né? E ele só convida o seminário. Um seminário, quer que dizer, fala sobre esse tema. E aí não chama as instituições, né, para debater. Então ele só quer discutir as coisas superficialmente, não quer resolver o problema. Né? Então isso é péssimo, porque se tu chama só as instituições bancárias, você não chama a parte interessada nessa discussão, você não quer resolver o problema. Né? E o problema tem solução, sim. Eu acho que há estudos que o servidor só tem condição de, vamos dizer assim, de passou sobrevivência comprometer só 35% da sua margem consignável. Né? Então, a primeira discussão aí, doutor Queiroz, é resgatar e dar dignidade para ele. Então, tudo aquilo que for mais do que isso, não tem como. Né? Que a margem é exatamente prudencial, os 65%. E é isso que nós estamos buscando para que o escritório dê, né, esse direito ao servidor. E aí, como bem o doutor Queiroz colocou aqui, pode dilatar, né? Agora com juro também que não seja um juro tão leonino, né? Escrochante. Exatamente, escrochante, né? Como diz aqui, estamos aqui as palavras aqui do doutor Queiroz. Então o sindicato está atento a isso, o que for preciso reunir, e fora também, porque existe a questão jurídica e depois existe a questão política do governo, e a gente quer ter essas discussões, né, nas grandes casas legislativas. É importante também que a sociedade tome conhecimento do que está acontecendo. Né? E a gente tem a oportunidade de ter essa assessoria especialista nessa área, até para que os debates fiquem mais acalorados. Né? Porque, com certeza, o BRB sempre faz refém. Né? Quer dizer, mas, na realidade, nós temos condições de melhorar cada vez mais, até porque os servidores públicos ele tem 16% do banco. Né? Nós temos o fundo previdenciário, que retiraram isso aí dos nossos caixas, e a previdência dos servidores públicos do Distrito Federal tem 16% das ações do BRB. Né? E o que chama mais atenção, e aí, se houver uma política pública voltada para isso aí, uma política mais social para os servidores, nós temos instituições bancárias privadas que vai estar oferecendo agora para os servidores, né, sem custo nenhum, né, a antecipação do seu salário. E para o servidor público que queira fazer sua antecipação salarial, ele tem que pagar juros. Quer dizer, por que a instituição bancária... 4,99. Exatamente. Uma instituição bancária, né, privada, ele faz, e por que o próprio banco não faz isso? Né? Porque às vezes realmente tem as coisas inesperadas, extraordinárias, que você não estava esperando por aquilo. Né? Então antecipa para ele resolver aquela situação, para ele fugir dos juros. Né? E o doutor Queiroz compartilhando com a gente aqui antes dessa live, né? Ele fala sobre isso. Né? Ele diz que tira o servidor exatamente para ele recorrer quem? Ao juro mais caro que tem, que é o cheque especial, né? Que a gente também é outro debate, ao cartão de crédito e tudo isso aí. Então, se você faz isso para o servidor, né, nesses eventos extraordinários, você tem uma maneira de você ajudar. E por que a nossa instituição bancária não pode fazer? A gente quer muito mais amplo. Por quê? Por isso que eles não convidam as entidades sindicais. Né? Para que não tem custo zero. Por que não tem custo zero? Porque tem a garantia de pagamento, meus amigos. E, presidente, Tá o ministro do STJ, a OAB, os desembargadores, não sabem que do comprometimento 70%, acho que é brincadeira, falácia. E agora, vindo da palavra do sindicato, palavra de quem? Que é 70%. E o Sindijus, Sindileges, Sindisaúde, Sindireto e todos os outros estão nas mesmas condições. Continuar, desculpa ter Então, eu acho
interessante, né? E essa tese tem que ser realmente consolidada, né? Que é a derrubada da margem consignável, você tá me entendendo? É manter mesmo, que é de lei, né? O que é o mínimo, você está me entendendo? Porque senão você vai trazer problemas que está acontecendo. Igual chegou a ponto da saúde, chegou a ponto do servidor até desistir de tudo e pior, seu suicídio. Aí é pior porque você está trazendo um outro problema social, que é o provendo ali da família, né? Você perde isso aí, quer dizer, traz outros problemas ainda mais, né? Então, acho que isso é o mínimo. E a gente está esperançoso que realmente venha esse contrato. Já tenho certeza que vai dar certo, né? O servidor vai ter essa oportunidade de estar aqui numa puta estrutura, né? Que eu quero aqui até parabenizar o doutor Queiroz, que ele realmente se aparelhou o seu escritório, né? Onde não vai ter dificuldade de estacionamento, né? Nós vamos criar os critérios ali dentro da entidade sindical, o servidor, quando vier, já trazer para dentro do escritório aqui dos especialistas nessa área, para que eles dê sequência e resgate imediatamente, né, essa reconstituição da vida financeira do servidor, evitando a situação que foi colocada aqui, né? Então, o sindicato, ele vai... o objetivo é resgatar a vida financeira desses servidores, dar dignidade. E eu sei disso, que muitos servidores vão dar testemunha aqui nesse programa. Pode ter certeza disso, Marcos, né? Que eu sei isso aí. Porque os servidores estão sofrendo por conta disso aí, né? Sem nenhuma margem de esperança. E é isso que é o objetivo da entidade sindical, resgatar a esperança desses servidores, né? E você vê, nós temos aqui outra situação, que muitos servidores eles entram também no superioridade sem esperar. Porque nós vivenciamos dentro do Distrito Federal uma lei distrital que deu o aumento parcelado, que o governo não poderia pagar aquilo ali que a gente estava pedindo, e nós negociamos em 3 parcelas. Aí chega na 3ª parcela, entra um novo governo e fala assim, ó, não tem como honrar. E olha a dificuldade. E aí, depois de 2 anos, o servidor fez comprometimento com aquela renda dele ali, porque o que tu bota dentro do contrato, pode ter a certeza disso, ali vai ser comprometido. Ele fez os compromissos dele, comprou alguma coisa, se endividou, aí chega no dia, o governo fala assim, ó, não tenho condição de pagar isso aí. E o que acontece? Vai buscar onde, Dr. Queiroz? Banco, juros, agiota. Isso está acontecendo no servidor público. Exatamente. Então, dentro dessa listagem aí, com certeza o percentual é bem maior do que esse 70%. Tenho certeza disso. Porque a maioria do servidor, e da hora que você entra numa ciranda financeira, que o doutor Queiroz, você sabe muito bem disso, para sair tem que ter uma engenharia muito grande, né? Mas pegando esse gancho, presidente, desculpa te interromper, falar aqui brevemente mesmo, a gente teve até a oportunidade de falar também no programa do Sim Direto, inclusive enaltecer que também o presidente tem um programa, para o nosso ouvinte saber, que leva informação, né, presidente, pro TV Sim Direto. TV Sim Direta. Participamos, acho que tem menos de um mês, né? Tem pouco tempo. Falar de casos bem objetivos aqui que a gente conseguiu o resultado direto para o servidor. A gente conseguiu já aqui, presidente, liminares em menos de 4 horas. Olha que bem. Menos de 4 horas, ou seja, o cidadão está com o contra-cheque dele comprometido, afetado por empréstimo, seja porque houve uma redução salarial ou outro motivo. Fato é, no contra-cheque estava comprometido. Temos que eliminar em menos de 4 horas, conseguimos eliminar. Ou seja, o magistrado ele deferiu a antecipação da tutela e houve a redução. Que socorreu o servidor, né? Exatamente. No caso, ele aqui, é até interessante falar isso, ele tinha um cargo comissionado no Congresso, não é servidor público, mas se equipara. Servidor federal. Não, ele tem cargo comissionado. Ah, tá. Era do quadro do GDF e estava ocupando um cargo na área federal. Mas temos casos aqui de segunda instância, por exemplo, o magistrado ele deferiu a liminar, entramos com recurso cabível, no caso o agravo do instrumento, e em 24 horas a gente conseguiu eliminar em segunda instância, de um desembargador. Então, a liminar, naturalmente, vamos dizer assim, é um paliativo que já ajuda. Está antecipando o pedido feito na ação. Mas as liminares aqui são muitas. Só que a gente também quer falar aqui também para o presidente dos casos concretos, ou seja, das sentenças confirmando as liminares
revisando o prazo de vencimento das operações consignadas e dilatando. Ou seja, reduz o valor judicialmente, porque administrativamente o banco não faz isso, presidente. O senhor sabe disso. Né? E também o prestamista, que a gente, como o Márcio Paiva falou, é abusivo e é ilegal. Tem até súmula também sobre isso. Você vê que o Márcio Paiva trouxe para o debate uma situação que ele nem discute, né? Que é exatamente do seguro. Exato. Que abocanha ali. Né? E é isso que faz a diferença. A diferença é essa, doutor Ian, né? De você ter pessoas especialistas na matéria. Quando você fala assim para mim, ó, em 4 horas nós conseguimos, porque estava muito bem fundamentado. Você não consegue elucidar uma situação dessa para aquele que está ali, os magistrados, se você realmente não trouxer à tona, com bastante sabedoria e fundamentação, de conquistar isso aí. E é isso que nós esperamos aqui do escritório. Então aumenta a responsabilidade de vocês por conta disso. Eu agradeço o elogio do presidente aqui do nosso trabalho e a gente vai estender essa eficiência nossa, essa nossa expertise para a categoria do Sim Direto. Né? Então, essa questão do prestamento, conseguimos em dobro. Olha aí, para o cliente. Ou seja, o que ele pagou vai receber, mas em dobro. E quantas outras pessoas não estão nessa situação? E pior, já não pode condicionar. Né? Não pode. Que tem um repetitivo sobre esse tema. E o que deixa mais abusivo ainda, como o Dr. Queiroz colocou, ao invés do cidadão, o servidor, ele pagar mensalmente, ele paga na cabeça, com juros. Então a prática do juros se torna ainda mais abusiva. Então já teve um caso também da restituição. Então isso aqui é um pouco, falando de maneira bem breve mesmo, de casos de excelência já do escritório, êxito concreto, e que a gente vai buscar levar tudo isso para a sua categoria. Tá bom, presidente? Ótimo. E agora avançando aqui para finalizar, vamos para as considerações finais. Então, começando pelo Márcio Paiva, diretor do Sim Direto. Obrigado pela oportunidade. A gente sabe muito pouco sobre essa situação econômica, mas o debate aqui me trouxe uma visão mais holística. Né? A gente tem um número, o Ibrahim representa a confederação também dos servidores do Brasil, e a gente, falando disso, a gente está falando de Brasília, que é um pingo d'água, é um grão de areia, né, do que a gente está discutindo, dessa questão do endividamento do servidor público. Vejam bem vocês, alguns números, não sei ao certo se é perto disso, mas está muito próximo, que são 12 milhões de servidores públicos no Brasil. Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos. Se você multiplicar isso por 4, você vai chegar a 48 milhões de pessoas. Nós chegamos aí perto de 25% da população brasileira. 1/4 da população brasileira. Estamos aí 215 milhões de habitantes do Brasil. Chegamos aí perto de 50 milhões de pessoas vinculadas à folha de pagamento do Estado. Aí a gente inclui municípios, estados e federação, né? E o Distrito Federal. Então, eu acho que o assunto ele é muito que pertinente, muito que pontual, né? E que deve ser mais discutido, deve ser mais debatido. Né? Eu acho que o Sindireta, o Ibrahim está dando essa oportunidade, o Sindireta está num campo nacional fazendo esse debate, né? E com a expertise de vocês aqui do Queiroz, Advogados Associados, que pode trazer para a gente, que eu tenho certeza que a questão é mais social do que econômica. É mais social do que econômica. Eu acredito que para os servidores públicos, e como o governo faz refis dos seus impostos, né, os bancos poderiam, em um momento, fazer alguma coisa parecida para os servidores públicos endividados. Por quê? Nos Estados Unidos nós tivemos uma crise econômica muito grande, que é aquela questão do endividamento de moradia, que é as hipotecas. Chegaram em um momento nos Estados Unidos que não tinham condições, isso não tem muito tempo, que não tinham condições de cumprir as obrigações das hipotecas, as pessoas ficaram sem moradia. Em alguns casos de servidores públicos, transformou a dívida em venda dos imóveis. Verdade. E que hoje moram de aluguel. Quer dizer, a ciranda financeira... morando na rua, né? A ciranda financeira que o Ibrahim fala está levando a uma crise que pode ser nacional, que pode trazer um prejuízo muito maior para o Estado. Porque o Estado é rico quando o seu povo é rico.
Quando o povo é pobre, o Estado se empobrece. Então não adianta aumentar a demanda da produção se você não tem quem consome. E o servidor público é um das dos pontos que também mexe com a balança comercial do Brasil. E nós estamos falando de 1/4 da população brasileira. Então, só agradecer a oportunidade de estarmos aqui no podcast Justiça Certa, aqui o Dr. Queiroz e o Ian, e na oportunidade meu presidente Ibrahim, e pedir a Deus que ilumine as cabeças também do juízo, dos magistrados, para que aceitem as nossas teses como verdadeiras. Obrigado. Obrigado, doutor Márcio Pablo. Então, presidente, por favor. De início eu quero agradecer aqui mais uma vez essa oportunidade, esperançoso de que realmente esse programa seja valioso a você, servidor público, até você também da comunidade em geral, cidadão brasileiro, está precisando de uma voz, de uma ajuda. Vou aqui disponibilizar o telefone do sindicato, que é o 32267824, e colocando à disposição. Repete. 32267824. E onde que fica, presidente, seu sindicato? Hoje o sindicato está aqui, pertinho, no centro de Brasília, ali ao lado da rodoviária, no edifício Comigo, Venâncio Cesso, sob a loja 4/8. A oportunidade que a gente vai encaminhar você para você ser recebido por esses especialistas que venham resolver o teu problema de angústia aí que você está passando aí, que é uma matéria que afeta milhares de servidores públicos. E a gente está com a esperança de resgatar e de reconstruir a tua vida financeira e que você volte a sorrir, meu amigo. Você volta a viver. E eu tenho certeza que a gente vai dar um abraço e a gente vai estar podendo comemorar essa grande vitória para nós, servidores públicos, de você realmente dar essa dignidade do servidor aqui, para que ele realmente usufrua do seu suor, do seu trabalho, da sua labuta diária. Porque eu imagino você, um pai de família, chegar no final do mês, você não tem condição nenhuma de manter sua vida tranquila, ter sua vida e o seu padrão de vida. Fora que a gente não tem ainda nenhum índice. A perda salarial, como bem colocado aqui nessa live hoje aqui, que tem com a sugestão exatamente os direitos dos servidores endividados, que não tem a renovação, que o Estado, às vezes ele cuida de tanta coisa e esquece do seu próprio servidor, de dar realmente pelo menos a reposição mensal. E isso acontece o quê? Você começa a entrar exatamente se endividando, porque se o governo não olha para você, se o agente público não olha, os agentes políticos não olham para você para fazer essa reposição, você vai realmente cair o seu padrão de vida. E aí você vai ter que bater nas portas. Mas aí a instituição Sindireta está preocupada com isso, está buscando realmente o resgate dessas vidas, desses servidores públicos. Inclusive, nós temos gratuitamente a todos os servidores filiados à nossa entidade, através do nosso especialista também, Wagner, de fazer a educação financeira dos servidores. Eu acho que é importante que essas casas legislativas comecem a cobrar dos agentes políticos, que seja desde na escola, essa educação financeira, para que você não seja abocanhado pelo leão, você não seja realmente chegar numa situação dessa. Então, doutor Ian, doutor Queiroz, nós só temos aqui a agradecer a oportunidade, e queremos estar aqui em outras vezes aqui, já contando as nossas histórias, as nossas vitórias, com depoimento e testemunha ao vivo dos nossos colegas servidores. Então, agradeço a participação de todos, se colocamos à disposição. E se você não tiver nada a fazer, Queiroz, vai lá tomar um cafezinho com a gente lá no Sindireto, que é ao lado ali da rodoviária, e a gente tem essa oportunidade de estar conversando aqui com vocês. Mas, mais uma vez, eu quero ser redundante, mais uma vez, agradecer aqui ao escritório do Dr. Queiroz, onde acolheu a gente, olha que a gente já andou em vários lugares, mas aqui realmente que trouxe a segurança. Valeu, Márcio Paiva, valeu, doutor Ian, e um abraço também aqui ao nosso mestre maior, doutor Queiroz. Então, doutor Queiroz, Bom, considerações finais. Primeiramente, agradecer essa grandiosidade de vocês estarem aqui, contribuindo de forma contundente,
e para que as pessoas pudessem estar mais esclarecidas. Aqueles que são filiados e aqueles que não estão filiados, que podem se filiar também. A parceria vai ser muito grande, o convênio entre nós vai ser Deus abençoando. Tenha certeza disso. Tenha certeza disso. Nós estamos fazendo uma justiça social, nós estamos fazendo com que as pessoas resgatem a dignidade. Isso é muito significante no dia de hoje, por tanto egoísmo, né? Das pessoas, das entidades, instituições financeiras. Mas, presidente, eu também quero dizer que o podcast, nosso podcast, já chegou ao judiciário. Que bom. Já chegou ao judiciário e os magistrados já estão tendo empatia pela tese, pelo sofrimento do consumidor, dos servidores públicos. E isso, agora, com a força do Sindireta junto, vai aumentar ainda mais as nossas chances e nossos resultados positivos. Tenha certeza disso, que essa parceria ela é incomensurável, os seus efeitos futuros, e não só no judiciário, mas também nos agentes políticos, que são nossos senadores, nossos deputados. Tenho certeza disso, que os nossos governadores, até o presidente da República, vai começar a pensar direito e vai nos chamar a colocar na mesa para nós darmos as ideias. Temos condições de reverter isso. Dos dois lados estarem bem na fita. Muito obrigado e muito obrigado a vocês também por estarem acompanhando nosso podcast Justiça Certa. Bom, finalmente aqui, quero agradecer mais uma vez, porque, como eu disse aqui no início, ter aqui o presidente Ibrahim, o Dr. Márcio Flávio, presidente de uma categoria, isso significa que aquilo que a gente vem sustentando, a gente conseguiu finalmente ter um primeiro caso de sucesso, uma categoria nos dá essa oportunidade, tá, presidente Ibrahim, de poder discutir, até porque o direito ele precisa ser exercido, né? E o direito dessas pessoas da sua categoria não está. Então, eu quero agradecer aqui com muita gratidão mesmo por esse voto de confiança. Em breve teremos novidades, né? Dr. Queiroz e o presidente Ibrahim vão divulgar aí, então você, servidor público do Distrito Federal, pode ficar atento que está na iminência, está quase saindo do forno, né? Vamos dar essa notícia e agradecer por fim você que ouviu aqui o nosso podcast e até uma próxima. Então, muito obrigado e ficamos à disposição. Um abraço para todos.